vamos mergulhar fundo naquelas relações que, com o tempo, revelam sua verdadeira natureza. Muitas das ligações que julgávamos eternas, na verdade, nunca se estabeleceram em solo firme. Pareciam fortes, vibrantes, essenciais até, mas eram apenas acordos passageiros, erguidos sobre a insegurança de estar só, na busca incessante por aceitação e na vã esperança de que o outro pudesse sustentar a fragilidade da nossa própria identidade. Carl Jung, com sua perspicácia cortante, via essa dinâmica com clareza. Grande parte dos laços da juventude não nasce da afinidade genuína, mas de uma profunda carência. Não escolhemos os companheiros pelo que eles realmente são, mas pelo que precisamos ser, projetando neles as qualidades que tememos não encontrar em nós mesmos. Por essa razão, inúmeras dessas amizades não resistem ao fluir do tempo, pois não foram alicerçadas na verdade, mas na conveniência. Com a maturidade, a alma inicia um movimento sutil e irreversível, recolhendo-se para o seu centro. Começa a desvencilhar-se das relações, retirando tudo aquilo que era projeção, apoio emocional artificial, tudo o que servia apenas para postergar o inevitável encontro consigo mesma. E então, o que antes se experimentava como amizade, se esvai sem conflitos, sem avisos dramáticos, simplesmente se dissipa como a névoa ao sol. Não se perderam amigos, perderam-se as partes de nós que ainda necessitavam deles para se sentir completas. A amizade autêntica, aquela que perdura as transformações da alma, é de outra estirpe. É o encontro de duas presenças plenas, que não se apoiam mutuamente para sobreviver, mas que se reconhecem na quietude, na ausência, na metamorfose constante. Essa amizade é rara, tão incomum quanto a ousadia de ser inteiro, sem a necessidade de ser reflexo de outrem. Hoje, vamos explorar esse território muitas vezes negligenciado, buscando compreender a verdadeira razão por trás do definhamento silencioso de certas amizades. Talvez pela primeira vez, percebamos que amadurecer não é sobre perder pessoas, mas sobre deixar de precisar delas para reafirmar quem somos. A juventude, por vezes, elege a amizade como uma necessidade quase biológica, não por altruísmo, mas porque, nos primórdios da vida, a alma se sente demasiado frágil para encarar o mundo desamparada. Os amigos atuam como extensões da nossa identidade ainda em construção, validando-nos, protegendo-nos do vazio, oferecendo um espelho complacente enquanto ainda não ousamos olhar para dentro. Carl Jung descreveu esse fenômeno com uma precisão simbólica, denominando-o identidade projetiva, o processo pelo qual inconscientemente elegemos aliados que representam as partes de nós que ainda não conseguimos sustentar internamente. É por isso que, na juventude, as amizades florescem com uma facilidade quase mágica, encontrando em segundos alguém que compartilha nossos gostos, nossos desgostos, nossos sonhos ainda verdes, e a isso chamamos amizade. Contudo, o tempo, com sua implacável sutileza, desfaz as máscaras que a necessidade costurou. Ao trilharmos o caminho da vida, deixamos de precisar que o outro ampare nossas crenças vacilantes e, imperceptivelmente, começamos a nos distanciar, não por desavenças, mas porque algo dentro de nós finalmente começou a se alinhar. A individuação, como Jung explicava, demanda a retirada das projeções. Exige que o outro seja libertado do fardo de carregar o que nunca lhe pertenceu. E quando isso ocorre, a maioria das amizades fenece, pois não foram concebidas para suportar a verdade, mas para proteger uma ilusão. É nesse ponto que a solidão se apresenta, não como uma punição, mas como uma revelação contundente. Nunca estivemos cercados por tantos, mas sim pelas versões de nós mesmos que precisávamos manter vivas. Agora que essas facetas começaram a se extinguir, os antigos espelhos se estilhaçam e nos vemos finalmente sós, finalmente inteiros. É aqui que a verdadeira amizade pode germinar, mas assumirá outra forma, outro silêncio, outra exigência. Continuamos a desenterrar essas camadas profundas,
pois somente aquele que se liberta da nostalgia de antigas alianças é capaz de encontrar na maturidade a rara e silenciosa comunhão das almas livres. Há uma distinção sutil que poucos percebem. Companhia é para o ego, presença é para a alma. O ego anseia por reconhecimento, por aplausos, por segurança emocional imediata. Busca o riso fácil, o convite espontâneo, o ritual de pertencimento. Mas a alma almeja algo diverso. A presença silenciosa de quem não exige que você prove nada. A liberdade de ser sem moldes, sem expectativas, sem acordos tácitos. Carl Jung compreendia que, à medida que amadurecemos, nossa necessidade de companhia se atenua e, em seu lugar, surge um anseio mais raro, mais árduo de saciar, o anseio por testemunho. Testemunho não é aprovação, não é apoio incondicional. É o olhar sereno de quem consegue enxergar você em suas mudanças, em seus tropeços, em seus renascimentos, e ainda assim permanece. A amizade da juventude celebra a semelhança. A amizade da maturidade acolhe a diferença. No alvorecer da vida, buscamos amigos que se assemelhem a nós, que apreciem as mesmas melodias, que acalentem os mesmos sonhos, que detestem os mesmos inimigos invisíveis. Na maturidade, descobrimos que o verdadeiro amigo é aquele que não precisa ser nosso espelho para continuar a amar em silêncio. Ele pode não seguir o mesmo compasso, não mirar a mesma direção, não compartilhar necessariamente das mesmas convicções, mas sua alma reconhece a sua, e isso basta. Por essa razão, a amizade na maturidade se torna mais silenciosa, mais espaçada, mais desapegada de formalidades. Ela não necessita da presença física constante, pois a conexão genuína não se nutre de frequência, mas de profundidade. Muitos se sentem magoados ao notar o declínio dos encontros, a rarefação das mensagens, a transformação dos reencontros em cerimônias raras e intensas. Contudo, isso não é um sinal de falha, mas sim de evolução. A amizade madura não se mede em encontros, mas na intensidade da presença, mesmo na ausência. E essa presença é rara, tão incomum quanto a coragem de se manter íntegro diante da própria transformação. Hoje, prosseguimos desvendando esse novo território, pois quem compreende a distinção entre companhia e presença jamais se sente verdadeiramente abandonado. A alma que amadureceu sabe que os laços invisíveis são mais resistentes que as promessas ruidosas. Aquilo que denominamos perda, a alma intitula seleção. A vida não aparta pessoas para punir, mas para revelar. Carl Jung percebia com clareza que todo o processo de crescimento profundo reorganiza os vínculos em silêncio, não porque os outros se transformaram, mas porque você mudou, e sua nova vibração já não consegue sustentar alianças que pertenciam a uma versão antiga de quem você foi. A cada salto interior, a vida afasta o que não consegue respirar no mesmo ar da sua nova consciência. Por vezes, essa separação dói, pois a mente ainda se agarra ao que o coração já liberou. O ego, treinado para medir afeto em constância, não compreende que o verdadeiro amor respeita a metamorfose, mesmo que ela implique distanciamento. O processo é invisível, mas inexorável. Uma palavra mal compreendida, uma ausência prolongada, um desconforto inexplicável durante um encontro, são sinais de que a alma já se deslocou para outro ponto no espaço interior, e os laços que não conseguem acompanhar essa migração silenciosa se desfazem sem alarde. O que muitos rotulam como ingratidão, mudança de comportamento, frieza, na verdade, é apenas a vida rearranjando o cenário para que você encontre, na próxima curva, aqueles que vibram na mesma frequência da luz que agora emana de você. Essa seleção não é cruel, é necessária, pois crescer é comprometer-se com a própria essência. E a essência não negocia com o conforto da repetição. Ela exige autenticidade, que você se cerque não de muitos, mas de poucos, e que esses poucos sejam verdadeiros. Jung sabia que o preço da individuação quase sempre envolvia a travessia por um deserto de solidão consciente, mas também sabia que, do outro lado desse deserto, os encontros são diferentes, são encontros de alma.
Encontros que não se explicam, que não precisam ser compreendidos pela mente, pois são reconhecidos pela própria vibração. Hoje continuamos a explorar esse território silencioso, não para lamentar o que se foi, mas para abrir espaço para o que verdadeiramente pode chegar. Pois enquanto você não liberar os laços que sua alma já superou, ela não terá mãos livres para receber o que a espera do outro lado da solidão. A verdadeira amizade na maturidade não nasce do entusiasmo, mas do reconhecimento. Não se trata mais de encontrar alguém que compartilhe seus gostos ou reafirme suas opiniões, mas de encontrar alguém cuja presença não seja um peso, que não exija máscaras, que não compita com seu silêncio. Carl Jung compreendia que os laços mais profundos emergem não da necessidade, mas da liberdade. Quando a alma já não precisa preencher vazios, torna-se capaz de enxergar o outro como ele é, e não como gostaria que ele fosse. Na juventude, a amizade é uma construção ansiosa, um esforço inconsciente para garantir proteção emocional em um mundo ainda desconhecido. Na maturidade, a amizade autêntica acontece quase sem esforço. Não exige promessas. Não precisa de justificativas, não se alimenta de frequência, sustenta-se na qualidade invisível da presença. A maioria das pessoas não está preparada para esse tipo de amizade, porque ela não oferece a segurança infantil do sempre disponível, mas algo mais precioso e raro. A certeza silenciosa de que, onde quer que você esteja, existe um lugar no mundo onde você é visto sem precisar se explicar. Essa amizade não se manifesta em grandes gestos, revela-se nos pequenos sinais, na calma de uma conversa sem pressa, no respeito pelo tempo do outro, no entendimento mútuo de que o crescimento individual é mais importante que a manutenção de rituais sociais. É uma amizade que respeita os hiatos, que compreende que o amor verdadeiro não exige presença física constante para continuar existindo. Jung dizia que os encontros entre almas maduras acontecem na frequência do ser, não do ter. Não é ter o outro para si, é ser consigo mesmo na presença do outro. Por isso, essa amizade é silenciosa, é rara, e quando encontrada, torna-se um dos maiores tesouros da existência humana. Hoje seguimos desvendando esse território oculto, pois quem entende que a amizade madura é mais sobre liberdade do que sobre companhia, jamais se angustia com o silêncio, aprende enfim a ouvir o que a alma sempre soube dizer. Os vínculos verdadeiros não aprisionam, eles libertam. Um vínculo verdadeiro não se reconhece pelo barulho que faz. Reconhece-se pela paz silenciosa que traz. Carl Jung compreendia que, na maturidade da alma, as relações deixam de ser experiências de excitação emocional para se tornarem espaços de expansão interior. Você sabe que encontrou uma amizade real quando não precisa se proteger perto dela, quando não sente a necessidade de medir palavras, de ajustar posturas, de editar verdades. A presença do outro não ativa defesas, pelo contrário, ela dissolve a armadura. O verdadeiro amigo na maturidade não é aquele que preenche seus vazios, é aquele que respeita seus silêncios. Não é aquele que entende cada detalhe da sua jornada, é aquele que respeita que sua jornada é única e não exige tradução. Esses encontros são raros porque exigem maturidade emocional de ambos os lados. Exigem que cada um tenha feito antes o trabalho árduo de se sustentar em si mesmo. Exigem que cada um tenha aprendido a se amar o suficiente para não buscar mais, no outro, uma solução para a própria incompletude. É por isso que, quando esses vínculos surgem, eles não se explicam. Eles simplesmente existem. Não precisam de testes. Não precisam de garantias. Não precisam ser anunciados ao mundo. Eles fluem com a naturalidade das coisas que pertencem ao ritmo da alma. Jung sabia que o caminho da individuação não era um caminho de solidão absoluta. Era um caminho de purificação dos vínculos. E o que sobra depois que a vida varre o que era sustentado pela carência é raro, mas é verdadeiro, e é suficiente. Hoje, seguimos revelando essas verdades ocultas, pois quem entende como se reconhece um vínculo real não se prende mais à saudade do que se foi e não teme mais a travessia até encontrar aquilo que permanece,
Porque a verdadeira amizade não é um lugar onde você vai se esconder. É um espaço onde você pode finalmente existir. Quando a amizade deixa de ser necessidade, ela se transforma em liberdade. E é só então que ela se torna amor verdadeiro. Carl Jung compreendia que a alma amadurecida não se relaciona para preencher vazios. Ela se relaciona para expandir presença. A amizade na maturidade não é um abrigo contra a vida. É um espaço onde a vida pode se revelar sem máscaras. Quando você se liberta da ideia de que precisa ter muitos amigos para ser alguém, um fenômeno silencioso acontece. A solidão, que antes parecia punição, se transforma em espaço sagrado. E nesse espaço, vínculos novos podem nascer. Não da carência, mas da liberdade. Esses vínculos não exigem manutenção constante, não cobram explicações para o tempo que passou sem mensagens, não contabilizam presenças nem ressentem ausências. Eles existem porque ambos os lados se reconhecem na liberdade do ser. Não há promessas, não há contratos, não há expectativas disfarçadas de gentileza. Há apenas uma escolha diária, silenciosa e livre. Eu vejo você. Eu aceito quem você é. Eu permaneço. Esses vínculos são raros, porque exigem mais do que afinidade. Exigem maturidade emocional. Exigem que cada um tenha atravessado o deserto da própria individuação. Só quem já aprendeu a ser inteiro pode amar sem prender. Só quem já enfrentou a própria sombra pode aceitar a luz e a escuridão do outro, sem tentar moldá-las. Jung sabia que essa liberdade era o prêmio mais alto da jornada interior, mas também sabia que ela exigia coragem. Coragem para desapegar do que já foi. Coragem para suportar o silêncio entre ciclos. Coragem para reconhecer que alguns vínculos antigos só sobreviveram porque se alimentavam de necessidades que a maturidade dissolveu. Hoje nos aproximamos do ápice dessa travessia. Pois quem compreende que a amizade verdadeira nasce na liberdade, jamais se angustia com a solidão. Entende que estar só às vezes é apenas o intervalo sagrado entre a queda dos velhos vínculos e o surgimento dos novos encontros, e que esses novos encontros são tão raros e tão preciosos quanto a própria jornada que os tornou possíveis. No final da jornada, entendemos que a amizade verdadeira não é sobre quem esteve ao seu lado o tempo todo, é sobre quem continuou reconhecendo a sua alma mesmo quando você mudou de pele. Carl Jung sabia que o preço do amadurecimento era alto. Perder ilusões, perder rotinas, perder pessoas. Mas também sabia que, além dessas perdas, algo mais grandioso espera. A maturidade traz a bênção rara dos encontros verdadeiros, vínculos que não são sustentados por hábito, necessidade ou nostalgia, mas pela escolha consciente de permanecer em liberdade. Nessa nova fase, você descobre que pode amar sem depender, que pode se alegrar pela existência do outro mesmo, que seus caminhos se cruzem apenas de vez em quando, que pode confiar em laços que não precisam ser amarrados para serem reais. A amizade madura é silenciosa, mas poderosa. Ela não exige, não suga, não sufoca. Ela respira junto com a sua liberdade de ser quem você se tornou. E talvez a maior beleza dessa nova amizade esteja justamente na ausência de garantias. Porque é ali, no espaço entre o que se poderia exigir e o que se escolhe oferecer, que nasce o verdadeiro amor entre almas crescidas. Você não está mais procurando espelhos, não está mais buscando aplausos, não precisa mais de confirmações diárias. Você está pronto para viver encontros que não pedem nada, e ainda assim oferecem tudo. E é assim que a vida silenciosamente recompensa aqueles que tiveram coragem de crescer, com vínculos raros, com presenças que não se impõem, com amizades que são menos sobre sobreviver e mais sobre existir. Hoje, você não precisa mais lamentar os amigos que se foram. Eles cumpriram o papel que tinham na etapa em que você ainda precisava de eco. Agora você caminha com outra consciência. E na serenidade desse novo caminho, uma certeza floresce. Os poucos que permanecerem, ou os poucos que ainda virão, serão aqueles que não amam o que você era, amam o que você é. E esse amor silencioso e maduro não pede garantias. Ele apenas acontece como tudo o que é verdadeiro.
como tudo o que é eterno, mesmo na impermanência da vida. Se essa reflexão sobre a natureza das amizades na jornada da vida tocou você, de alguma forma, e se você deseja continuar explorando essas profundezas da alma e do autoconhecimento, considere se inscrever no canal. Assim, você não perderá as próximas conversas que nos convidam a olhar para dentro. E se essa jornada de hoje fez sentido para você, deixe seu like. Sua interação ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também buscam compreender as sutilezas do nosso mundo interior.